Santíssima e viva Cristo Rei. Participar de uma celebração da palavra no dia da apresentação de Nossa Senhora. Foi na terça-feira, no dia 21. O evangelho do dia era o evangelho de São Mateus, capítulo 12, versículo de 46 ao 50, que é a mãe e os irmãos de Jesus. Foi um diácono que fez a celebração e o diácono falou umas palavras usando assim meia verdade, né? E acabou que ficando por isso mesmo, sem explicação, né? O evangelho diz assim, ó: Jesus falava ainda às multidões, quando veio sua mãe e seus irmãos, e aguardavam do lado de fora a ocasião de lhe falar. Disse alguém: tua mãe e seus irmãos estão aí fora e querem falar-te. Aí Jesus respondeu-lhe: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E apontando com a mão para os seus discípulos, ele acrescentou: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Todo aquele que faz a vontade de meu Pai, que está no céu, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Essas são as palavras do Evangelho. Tá? Aí o diácono começou a partilha da palavra, ele começou dizendo lá, o diácono fez um comentário dizendo que parece que Jesus desfez de Maria, mas não é nada disso, com razão, ele tem razão. Tá? Até aí tudo bem. Aí depois ele disse que era a família de sangue de Jesus Cristo que estava lá fora. Tá? E ele fez questão de citar também sobre o evangelho apócrifo, né? Agora eu digo, poucas pessoas, né, têm o conhecimento o que é o evangelho apócrifo, né? E se ele tem conhecimento do porquê eles são chamados, os discípulos são chamados de irmãos de Jesus, se ele tendo esse conhecimento ele não passar para as pessoas, que é a função dele, isso é falta de caridade para com os irmãos. Agora, se ele não tem conhecimento, ele tem que estudar, porque a função dele é essa, é passar a verdade, anunciar a verdade, não o que ele pensa, o que ele acha. Né? É a função que lhe foi dada, quando ele foi ordenado como diácono. Né? Agora vamos ver na palavra quem eram esses discípulos e por que eram chamados de irmãos de Jesus. Agora, seria de grande valia, de grande ajuda, se você pudesse pegar a sua Bíblia, né? Ou até mesmo se você fizesse anotações das passagens bíblicas, né? Porque vai ser dito aqui várias passagens bíblicas, tá? Para depois você estar estudando, né? Isso seria de muita importância, tá bom? Aí vamos à palavra, então. Existem vários questionamentos pelos protestantes sobre a virgindade de Maria. E um deles é sobre o que a Bíblia relata sobre os irmãos de Jesus, que é o Evangelho de hoje. A palavra fala dos irmãos de Jesus, mas não existe sequer um versículo que cita filhos de Maria, sem ser Jesus Cristo. Os textos, eles falam irmãos de Jesus. Agora, ser irmãos de Jesus é uma coisa, ser filho de Maria é outra coisa bem diferente. Concorda? Então, antes de passarmos aos irmãos de Jesus, é bom termos no coração 3 passagens bíblicas, que vai nos ajudar bastante. É o Evangelho de São Marcos, capítulo 3, versículo de 31 a 35. E quando nós lemos esse texto, a princípio, temos a impressão de que Jesus despreza a mãe dele, assim como o diácono disse lá. É claro, né? É claro que não. Santo Agostinho diz assim, ó, Santo Agostinho diz que Maria, antes de conceber Deus no corpo, ela concebeu no coração. Né? Então Jesus disse, aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. O que Jesus está dizendo? Jesus está mandando nós sermos como ela. Tá? Porque ela sim fez a vontade de Deus. Isso a gente vê lá no Evangelho de São Lucas,
capítulo 1, versículo 33, né? Maria renunciou à vontade dela para fazer a vontade dele. Ela renunciou o seu plano para viver o plano dele. Então Jesus não está desprezando ela, e sim falando para sermos como ela. No Evangelho de São Mateus, capítulo 12, versículo de 43 a 50, né, que é o Evangelho desse dia, o mesmo texto com um detalhe a mais. Quem explica isso é Santo Agostinho. Ele diz que Maria se tornou mãe do Verbo. Por quê? Porque, primeiro, ela fez a vontade de Deus que está no céu. É o que nós lemos em Lucas, capítulo 1, versículo 38. Faça-se em mim a tua palavra, após a visitação do anjo. Minha mãe e meus irmãos, não diz que são filhos de Maria, e sim irmãos de Jesus. A palavra irmão, no idioma bíblico, no grego, se diz adelphos, que equivale a primos, ou parentes próximos, ou pessoas da mesma tribo. E tem um detalhe até mesmo, irmãos de igreja. Só no livro dos Apóstolos traz a palavra irmãos 47 vezes. E em nenhum caso é irmão de sangue. São irmãos da fé. Vamos conferir a palavra. Em Atos capítulo 1, versículo 15, a palavra diz que tinha por volta de 120 pessoas lá em Pentecostes, né? Como que uma mulher pode dar à luz a 120 pessoas? E eram todos irmãos. São irmãos de comunidades. São irmãos de fé em Cristo. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 29, Pedro chama cerca de 3.000 pessoas de irmãos. Em Atos capítulo 2, versículo 37, os judeus chamando os apóstolos de irmãos. Em Atos capítulo 3, versículo 17, após a cura do paralítico, Paulo fez um discurso chamando-os de irmãos. Em Atos, no livro de Atos, capítulo 4, versículo 23 ao 24, não eram irmãos de sangue, eles eram irmãos da fé. Eles estavam reunidos orando por Pedro e João. Já em Atos, capítulo 6, versículos 2 a 3, isso se deu quando foram criar os diáconos. Mais uma vez, onde irmãos não são irmãos de sangue. Existem diversas passagens. O livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 30, Atos, capítulo 12, versículo 17, Atos 13, 15. Só em Atos dos Apóstolos aparece a palavra irmãos 47 vezes. E em nenhum caso é irmão de sangue, mas irmãos de fé, irmãos de comunidade. Na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 15, aparece a palavra irmãos 5 vezes. Em Romanos 15, 31, 15, 14, 15, 25, 15, 26 e Romanos 15, 30. E também, em nenhum desses casos, se trata de irmão de sangue, e sim irmãos de fé. Em Romanos 16, capítulo 16, a palavra irmão ela aparece 4 vezes. A palavra irmãos aparece 4 vezes em Romanos capítulo 16. Romanos 16, 15, Romanos 16, 7, Romanos 16, 24, 16, 1. E também, nesse caso, em nenhum desses casos, são irmãos de sangue. No livro da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo de 5 a 6, Jesus está falando a mais de 500 irmãos. Depois você confere na palavra lá. Uma mulher não vai dar à luz a 500 filhos. Misericórdia. Isso não existe. Não só no Novo Testamento, mas no Antigo Testamento. No Antigo Testamento também, os irmãos equivalem a parente próximo, a sobrinho, pessoas da mesma tribo, da mesma fé.
Vamos para a palavra, por isso que eu falei para você anotar essas passagens, né? Agora nós vamos ver na palavra, em Gênesis 11, 27, o que diz. E diz assim, ó, eis a descendência de Taré. Taré gerou Abrão, presta atenção. Taré gerou Abrão, Nacor e Harã. Harã gerou quem? Harã gerou Ló. Então, Ló é sobrinho de Abrão, certo? Agora vamos ver em Gênesis 13, capítulo 13, versículo 8. Ele diz assim, ó, Abrão disse a Ló, rogo-te que não haja discórdia entre mim e ti, nem entre nossos pastores, pois nós somos irmãos. Vejam, Abraão está chamando Ló de irmão, sendo que Ló é sobrinho de Abraão. Por quê? Como eu disse, porque não tem sobrinho no idioma grego, no idioma bíblico hebraico. E normalmente se chama Adelfos ou Irá no idioma hebraico e aramaico. Agora nós vamos ver outras passagens que fala de primos de segundo grau, chamados de irmãos. Tá? Em Levítico capítulo 10, versículo de 1 a 5. Ele diz assim, ó, os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um o seu turíbulo, aquele turíbulo que incensa, o pato incensa, né? Então eles puseram neles fogo e incenso e ofereceram ao Senhor um fogo estranho, que não lhes tinha sido ordenado. Saiu então um fogo de diante do Senhor, que os devorou e morreram na presença do Senhor. Moisés disse a Arão, era isso que o Senhor tinha anunciado quando disse, depois você confere lá na palavra, por favor, serei santificado naqueles que se aproximam de mim, e serei glorificado em presença de todo o povo. Tá? Arão calou-se. Moisés chamou Misael e Elisafá, que eram filhos de Osiel. E Osiel era tio de Arão. E disse-lhes, vinde e levai vossos irmãos para longe do santuário, fora do acampamento. Tá vendo? Depois você lendo, você vai ficar mais fácil, né? Você vai compreendendo com mais calma, tá? Então aí nós vemos primos de segundo grau sendo chamados de irmãos. Porque a palavra bíblica, ela não tem a palavra primo de segundo grau. Deu para entender? Depois você pegando e lendo com calma, você vai vendo. Por isso que é importante você marcar as passagens. Tá? A Bíblia, em 2 textos, ela dá um nome dos irmãos de Jesus. Tá? No Evangelho de São Marcos, capítulo 6, versículos 3. Versículo 3. E Evangelho de São Mateus, capítulo 13, 55. Em primeiro lugar, a palavra está dizendo que são irmãos de Jesus e não filhos de Maria. Olha a diferença. Nós não temos, então, os nomes, nós temos, então, os nomes dos irmãos de Jesus. Nós temos a palavra de Deus, fala no Evangelho dos irmãos de Jesus, que é Tiago, José e João. Agora nós vamos procurar quem são os seus pais, que a palavra fala que é irmão de Jesus. Vamos começar por Tiago. Quem é Tiago, irmão do Senhor? Como nós vemos na palavra. Em Gálatas 1,19, nós vamos ver o sujeito e o predicativo na língua portuguesa. A análise sintática, a característica do sujeito e o predicativo do sujeito. Tá? E isso aí é o estudo da função de cada termo de uma oração. Um termo, quer dizer, ou palavra, pode ser classificada de forma diferente, de acordo com a função que ela desempenha na oração, naquele texto. Então, o sujeito Tiago, ele tem 2 características. Tá? Primeiro que nós estamos vendo é Tiago. 2 características. O primeiro, ele é irmão do Senhor. Tá, lembra? Nós vemos lá. Segundo, ele é apóstolo. Então, Tiago, ele é irmão do Senhor, é apóstolo. Agora, quantos apóstolos Jesus tinha? Nós sabemos que ele tinha 12 apóstolos, né? Agora a gente vai ver a lista dos 12 apóstolos, para nós sabermos quem eles são e saber quem é Tiago dentre eles. Em Mateus capítulo 10, versículo de 1 a 2, diz assim, ó,
Jesus reuniu os seus 12 discípulos, conferiu-lhes o poder de expulsar os espíritos imundos e de curar todo o mal e toda a enfermidade. É o que está na palavra, no Evangelho. Eis os nomes dos 12 apóstolos. O primeiro, Simão, chamado Pedro. Depois, André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu. Tá? Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Então, Tiago e João, seu irmão. Felipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o publicano. Tiago, filho de Alfeu, o outro Tiago, filho de Alfeu. E Tadeu, Simão, o cananeu, e Judas Iscariotes, que foi o traidor. Agora veja, o primeiro Tiago, ele é filho de quem? Ele é filho de Zebedeu. Agora eu te pergunto, Maria era casada com Zebedeu? Não, Maria era casada com José. O segundo Tiago que nós vemos na lista aí, ele é filho de quem? Ele é filho de Alfeu. Então, Tiago maior é o primeiro que é filho de Zebedeu. Nenhum deles são filhos de Maria, porque Maria era casada com José. E assunto encerrado. Como dizem, né? Passa a régua. Não tem mais que contestar, mais que falar. Nós temos 2 Tiagos que são apóstolos. O primeiro Tiago maior, que é filho de Zebedeu, que é irmão de João. O segundo que é Tiago menor, que ele é filho de Alfeu e irmão de São Judas Tadeu. Então nenhum deles são filhos de Maria. Nem Tiago e nem Judas são filhos de Maria. Porque Maria é casada com José. O texto sagrado, ele está dizendo de maneira clara que ele é filho de Alfeu e de Zebedeu, e não filho de José. Não dá para fazer um equívoco aí. Agora vamos comprovar que Judas era irmão de Tiago. Pega no livro de Judas, ou marca aí no livro de Judas, capítulo 1, versículo 1, e diz assim, ó, Judas, servo de Jesus e irmão de Tiago, aos eleitos bem-amados em Deus, Pai, e reservados para Jesus Cristo. Já no Evangelho de São Lucas, capítulo 6, versículos 14 e 16, diz assim, ó, Judas, irmão de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que foi traidor. Está claro, mais claro do que isso é impossível. Agora nós temos que ver quem é José. Vamos falar de José agora, né? Antes de vermos quem era Alfeu, antes vamos ver quem era Alfeu e com quem ele era casado. Primeiro, a palavra Alfeu em hebraico é Alplai, que significa pai ilustre. E traduzido para o português é Clopas, que em português é Cleofas. Quando a palavra fala de Alfeu ou Cleofas, está falando da mesma pessoa. Alfeu e Cleofas, na Bíblia, é a mesma pessoa. Quem era Alfeu? Vamos ver no Evangelho de São Lucas, capítulo 24, versículos 18 a 23, que diz assim, ó, um deles, chamado Cleofas, respondeu-lhe, és tu acaso o único forasteiro em Jerusalém que não sabe o que nela aconteceu nesses dias? É a passagem dos discípulos de Emaús. Depois você confere lá. Bom? Então, Cleofas ou Alfeu, que são a mesma pessoa, eram discípulos de Emaús. Discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Cleofas era pai de Tiago e Judas. Certo? Correto? Depois você vê com mais calma. Tiago e Judas. Agora vamos ver com quem Cleofas era casado. Lá no Evangelho de São João, capítulo 19, versículo 25. Lá diz assim, ó, junto à cruz de Jesus estavam de pé sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleofas, e Maria Madalena. João está dizendo que tinha uma mulher chamada Maria. E se ela era irmã da mãe de Jesus, e era casada com Cleofas, e essa Maria era mãe de Tiago e Judas. Tá?
Depois você pega toda a passagem de novo, você pega com calma para você entender. Agora falta uma explicação quanto a Maria, a irmã da mãe de Jesus. Nós sabemos que, pela tradição da igreja e pela história, Maria, mãe de Jesus, ela é filha única de Santa Ana e de São Joaquim. E aí nós temos que ir à história, temos que recorrer à história. No livro Em Defesa da Fé, do o padre Júlio, tá? Defesa da Fé e Defesa de Nossa Senhora, do padre Júlio Maria de Lombaert, ele cita o historiador por nome Exegipo, o primeiro historiador da igreja, lá no ano 160, ou seja, no século II. Esse Egípcio também ele é citado por Eusébio de Cesareia no livro eclesiástico, tá? História eclesiástica, perdão. Então, esse Egípcio, ele fala que São José ele tinha um irmão chamado Cleofas. Então, Cleofas é irmão de sangue de São José. Então, a mulher de Cleofas era cunhada de Nossa Senhora. Quer dizer, é da mesma família. Por isso ela é tida como irmã. Mas Maria era a filha única de José, de Santana e São Joaquim. Maria, mãe de Jesus, não tinha irmã. Ela era filha única de Joaquim e Ana. Mas se fala irmã por parentesco, por ser da mesma família. Agora, a outra Maria que cita no Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 1, era irmã da mãe de Jesus, que era casada com Cleofas. E era assim. Ela era mãe de Tiago e Judas, e não a mãe de Jesus. Mas, claro que isso é impossível. Tá? Por isso é importante que eu pedi para vocês no início, né? Pega uma caneta, se está difícil a Bíblia, aí pega a caneta, marca todas as passagens, depois você vai procurar na Sagrada Escritura para você ler, para você entender com mais. Agora eu falei um pouco rápido, né? Às vezes fica meio confuso, mas você pegando a palavra dessa Escritura, indo na Escritura com essas palavras que você anotou, você vai ver toda a história, realmente, né? Por que eles são chamados irmãos de Jesus? Né? Não filho de Maria. Então, a gente não pode usar meias palavras, né? O encardito que usou meias palavras enganou Eva, Eva seduziu Adão, todos eles foram seduzidos por inimigo, porque ele usou meias palavras, né? Agora, se eu tenho conhecimento, né, eu tenho que passar. Isso é falta de caridade, não passar para os irmãos. Né? Então, essa é a postura de quem está lá na frente, de um diácono que está lá para celebrar a palavra e celebrar a verdade e mostrar a verdade. Né? Tá? Por isso que é importante você estudar, você como esses livros, também História Eclesiástica, Em Defesa de Nossa Senhora. Tá? Nós temos que investir em nós mesmos. O melhor investimento que você faz é esse. Tá? É na própria salvação sua, salvação dos vossos. Por isso que é interessante a gente procurar e conhecer a nossa fé. Como eu estava fazendo, comecei a gravar a história da igreja, né? A importância de estudar a história da igreja, que é estudar o quê? A nossa fé, estudar a fé da igreja a qual nós fazemos parte. A gente não pode se deixar como cego, ser guiado por cego. Jesus falou, ambos cairão no buraco. Né? E hoje está meio confuso, meio corrido, né? Por causa que não dá tempo de ensinar. O sacerdote na homilia não tem tempo de fazer muita catequese. Né? Tem padres que fazem um pouco de catequese, mas geralmente não dá tempo. Mas nós temos que buscar, temos que correr atrás, temos que estudar. Hoje está fácil. Tá? Hoje está fácil de estudar a história da igreja, estudar a nossa fé. Né? Porque eu tenho certeza que muitos saíram dali, dessa celebração que o diácono fez, com dúvidas, né? Porque a palavra fala que os irmãos, a mãe e os irmãos de Jesus estavam lá fora. Queria lhe falar. Agora, ele fala que lá fora estavam a família de sangue de Jesus. Né? Então, são filhos de Maria. Não, são irmãos de Jesus, mas não filhos de Maria. O porquê eles são chamados irmãos de Jesus?
Tá? Eu espero ter contribuído, pelo menos um pouco, né, para ter um conhecimento maior, né, e da nossa fé, e que se faz necessário, que é necessário, né, que nós temos que defender a nossa fé, né, por isso que nós temos que estudar, né, porque a igreja não é do diácono, a igreja não é do padre, a igreja não é do bispo, não é do papa, a igreja é de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quem é incumbido receber a ordenação para ir lá e ensinar a passar a verdade, ele tem que ensinar a verdade. Não o que eu penso, não o que ele pensa, não o que ele acha. Porque por isso o sacerdote, quando ele vai celebrar a missa, ele tem um missal. Ele acompanha fielmente. A gente vê lá, eu acompanho na igreja, lá na paróquia, né? Que é o padre Vinícius, né? Ele é fiel ali, ele segue, você vê ele seguindo lá o missal romano, né? O missal está tudo ali. Como diz o padre Paulo Ricardo, o caminho já está traçado, o caminho já está iluminado. Não tem que inventar, não tem que colocar mais, colocar nada e tirar nada. Agora, nós temos que buscar esse conhecimento. Nós temos que buscar conhecer a nossa fé. E tem um santo que fala, que eu não lembro quem é, mas fala que católicos ignorantes é futuro protestante. E é a realidade, eu conheço vários deles. Então, mais uma vez, eu agradeço, peço que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua família, que Nossa Senhora os proteja, os guarde, né? E coloca no seu coração o desejo aí de buscar conhecer a verdade, né? Conhecer a fé que você professa, a santa e amada Igreja Católica Apostólica Romana. Tá bom? Obrigado, salve Maria e viva Cristo Rei.